que temos em Ti, como diz a Tua palavra, verdadeiramente o descanso, a libertação e o poder sobre o pecado. Foi isso que nós cantamos, porque não há paz no mundo, que até tem uma paz que nós podemos encontrar com algumas atitudes, mas como disse o próprio Cristo, a minha paz vos dou, não como o mundo vou dar. E é esse descanso, é a paz que nós só encontramos na remissão dos nossos pecados, mediante a fé e a confissão dos mesmos. Amém? Glória a Deus. A próxima canção que nós vamos cantar, música de comunhão. Quando pensei nessa música, eu lembrei do pastor. É uma música muito antiga, da minha época, ou seja, é antiga, na época de adolescência. E eu não tinha nunca mais ouvido ela. Quando eu vim aqui na igreja, uma das primeiras vezes, ainda na Covid, o pastor estava ministrando lá, cantando. Ele cantou essa música, Paz do Senhor, acho que é do Rebanhão, né? É antiga, faz tempo. Uma delícia. Nós possamos nos confraternizar, nos abençoarmos mutuamente, com alegria, com um sorriso, com abraços, cantando. Que a paz do Senhor, que esse descanso que a gente acabou de falar agora, é o que nós queremos para mim e para você. Amém? Amém.
Glória a Deus. A gente pega uma música assim, vai analisando quando vai cantando, é força de pensamento que vem, né? Aí naquela parte que diz sobre a eternidade, o próprio Cristo diz a respeito do descanso e da paz. Que paz é essa que o Senhor nos dá? É a paz que vai para toda a eternidade, porque o Senhor fala que se a vossa esperança, se a minha, se a tua, ela está apenas nas coisas deste mundo, somos os mais infelizes dos homens. Então nossa alegria, ela tem que estar pautada no Maranata, ora vem Senhor Jesus, no Rei dos Reis, reinando sobre toda a terra, sobre todas as coisas, Ele reinando sobre nossa vida agora, hoje, e nós sendo testemunhas vivas da obra de salvação na cruz do Calvário. Por isso que a palavra nos fala que nós seremos conhecidos como os discípulos do Senhor, nos amando uns aos outros, tendo descanso no perdão do Senhor e esperando com grande alegria a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Próxima canção, Príncipe da Paz. Glória a Jesus, conhecer o Criador do Universo, coisa maravilhosa. Já pensou nisso, queridos? Desculpa falar mais um pouquinho, eu sou meio falador, vocês me cortam se eu falar demais. Mas o mesmo Deus, o Senhor que diz para o mar, para ali na Atlântica, não venha mais para cá. Esse Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, mantém comunhão com a gente. Conhecer o Criador, Rei do Universo, Criador de todas as coisas. Que privilégio, né, irmãos? Que alegria. Glória a Jesus. Enquanto a gente canta essa música, a gente pode honrá-lo com as nossas ofertas, com os recursos que Ele trouxe às nossas mãos. Então você pode estar ofertando, e aqueles que quiserem também podem estar dizimando, conforme o Senhor tem colocado, instruído o seu coração. Amém?
Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa para te adorar e agradecer o teu santo nome. Amém. Obrigado por cada irmão que chegou, Senhor. Abençoe, Pai, aquele que pôde ofertar nesse momento, Senhor, e aquele também que não pôde, Pai, de qual forma o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. Fique conosco no restante desse culto, assim te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Perdão Obrigado, meus irmãos. Eu permito falar assim, fizeram assim contigo também, igual o Paulo fez comigo nos louvores nesses dias últimos, não? Das músicas velhas, fizeram também. Então tá bom, então tá perdoado. Depois do inverno, né? Não posso esperar, né? Outras coisas
Tão diferentes, né, minha? Queridos, nós estamos voltando de férias, né? E tivemos hoje pela escola dominical. Bom ver os irmãos, rever os irmãos da verdade. Foi bom ver o presbítero João, já melhor, né, presbítero João, graças a Deus. Já esteve outros dias de culto, mas vi ele também agora na escola dominical pela manhã. Então, isso é bom, motivo de satisfação, de alegria. A saúde sempre é muito bom e importante, né? Já falamos do presbítero Davi também. Bom ver o Giovanni. A Gisele falou que teve domingo passado também, né, Giovanni? Mas bom te ver aqui com ela também, querido. Muito bom, tá? E também o Felipe, né? E a sua esposa Mariana. Obrigado, queridos. Bom vê-los novamente, já tem acompanhado a gente há algum tempo, né? A Ana Paula está com a gente pela primeira vez, né? Seja bem-vinda, Ana Paula, Deus te abençoe. E também a Nicole, o Mateus está acompanhando ele mais uma vez, né? Então é um prazer revê-los também. Ver o casal, na verdade, né? Deus abençoe vocês ricamente. Acredito que falei de todos aí, né? Não esqueci de ninguém, acredito. Os demais já são todos da casa. Né? Irmãos, eu queria, nesse instante, antes de continuarmos nosso culto, já dar os avisos, tá? Dizíamos para a palavra, vou pedir para a Jussara postar lá para a gente, e assim todos vão ficar sabendo da semana e em seguida de outros assuntos mais. Então, ensaio coral, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Às terças nós temos a oficina DOCS, né, o trabalho manual das mulheres, às 14 aqui no Salão Social. E às 20 horas nós temos a reunião de oração. Quarta-feira, como é a primeira do mês, é a consagração da SAF aqui na igreja, às vezes no templo, não sei se no Salão Social também, mas aqui nas instalações da igreja, tá bom? Quinta-feira é o nosso culto, né, às 20 horas, aqui no templo. Depois, somente domingo nós temos atividades, tá bom? Nós temos a escola dominical, sempre às 9 horas. Hoje fizemos parte da lição 12, continuamos na semana que vem, né? Já está quase encerrando essa revista, outra já está a caminho, para nós darmos continuidade na nossa escola dominical. E ela termina sempre às 10h30, né? Por sugestão da superintendência, ou da vice-superintendência da escola dominical, a irmã Luísa, junto com o Ministério de Intercessão, o presbítero Valdir, das 10h30 de domingo até meio-dia, nós estaremos aqui em oração, em consagração no templo, tá bom? Então, encerra essa escola dominical, né? Dá-se um tempinho para quem precisar ir ali atrás, ir ao banheiro, e em seguida já começamos aí o nosso tempo de oração, que vai até meio-dia, né? E a sugestão dos irmãos também é que tenhamos um período de jejum, né? Para que os irmãos fiquem bem, a iniciar-se a partir da meia-noite, então dá para se alimentar tranquilamente no dia anterior, né? E que venhamos até meio-dia de jejum, praticamente é a manhã de domingo, na verdade, né? Então tenhamos essa manhã de domingo de jejum, de consagração, de oração aqui no templo. Uma coisa importante é que, talvez, né, pela proximidade da data, algumas pessoas já tenham marcado compromisso pós-escola dominical. Não deixe de vir à escola dominical. Se você precisa sair de fato, pode fazer, tá bom? Vai ficar quem deseja orar, quem pode, quem tem esse tempo aí para consagrar ao Senhor, tá bom, queridos? Então, em continuidade da escola dominical, mas não prejudica a escola dominical, você pode participar tranquilamente, mesmo que precise sair após ali às 10h30, ok? 17h30, às vezes 18 horas, sempre ensaio do louvor, e às 19 horas é o nosso culto aqui na igreja, mais uma vez, tá bom? E também para que os irmãos saibam, né, foi solicitado ao Conselho a utilização do Salão Social para um projeto que se chama, ali embaixo, Flor é Ser, né? E dá a ideia também de florescer, né? Esse projeto visa beneficiar gestantes de baixa renda, né? Toda a arrecadação é destinada a essas gestantes. Então esse projeto ele vai fazer um café colonial, né, beneficente aqui no sábado 20 de agosto, tá bom? É 2 horas, das 16 às 18 horas. E como já falei, a arrecadação, o valor por pessoa é R$35, vai ser destinado então a essas gestantes, tá bom? E as pessoas da igreja também podem participar. Se você deseja, você pode falar com a Jussara, né, que está ali na gabine de som, esposa do Mário, que você já pode ter o seu ingresso e participar então, e ajudar então alguma gestante que precisa de auxílio aí com materiais referente a essa necessidade. Tá bom, querido? Sábado, dia 20 de agosto. Tem mais algum aviso, Jussara? Não, né? Tem mais alguma informação? Tá tudo bem até? Tá tranquilo? Então tá bom. Né? Qualquer coisa pode me procurar também, eu passo o contato da Jussara para os irmãos. Tá bom, queridos? Eu gostaria de deixar esses avisos já antes da nossa saída. E tem mais um também, né? Para a gente poder já orar pelas crianças. Após o nosso culto, nós temos um cafezinho. Esse cafezinho é medroso, né? Ele vem acompanhado
mas para que a gente possa ajudar a SAF com o alimento, né, que elas compraram, adquiriram, e assim a gente possa também abençoá-las de uma certa forma, conversando com a Imanena, né, ficou livre para que você possa tomar um café. Mas se você puder dar uma oferta para a SAF, você pode fazer ali no cafezinho, é só procurar uma das meninas da SAF. Não tem valor, né, mas você pode dar de 2 a 200, né, as notas que nós temos. Né? Então fique à vontade, se quiser abençoar mais, é para abençoar a SAF, então não tem valor. Né? Aquilo que você puder dar, talvez você não pode dar nada hoje porque não veio, não estava preparado, não deixe de tomar o seu café. Mas se você está abonado aí, né, merecendo no final do mês, né, ajude então a SAF ali no cafezinho, tá bom, queridos? Patrocinando então essas atividades que a SAF faz. Fizeram na sexta-feira, inclusive, né, uma atividade maravilhosa aqui. Eu vi as fotos apenas, mas sei que foi uma bênção, já participei de outros e sei que sempre é extremamente abençoado os eventos da SAF. E também nós tivemos a EBF, né, a EBF que foi feita no final de semana passada. Eu fiquei nossos parabéns mais uma vez ao Departamento Infantil, sempre com grande esmero, antecipadamente, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita preparação, acabam sempre fazendo não só a EBF, mas muitas outras atividades para as crianças. A gente sabe que isso tem bastante custo, né, humano, custo de investimentos, o Conselho sempre ajuda consideravelmente também, mas o papel fundamental de cada participante, né, nas atividades para atuar junto às crianças, realmente é fundamental, exige bastante esforço e esmero mesmo. Então, parabéns aí a Cíntia, a todo o departamento infantil que com ela atuou em prol das crianças no sábado e domingo passado. Tá bom, queridos? E também quero agradecer, para encerrar e de fato orarmos, os irmãos que oraram por nossa saúde, né? Antes mesmo de sair de férias, já começamos aqui a ficar um pouquinho cheio de tosse, aquelas coisas de inverno, né? Pegou nosso tudo lá em casa, eu por último, e ainda adentrei as férias um pouco adoecido. Mas sei que muitos irmãos oraram, inclusive aqui na igreja, né? Alguns irmãos se corresponderam comigo, oraram pela gente, então agradeço de coração. Tá bom, queridos? E também oraram aí pelas nossas férias. Obrigado de coração. A Edna não veio agora à noite porque não se sentiu bem e já então passamos a palavra de Deus. Enquanto as crianças se achegam, eu também quero aproveitar para saudar aqueles que nos assistem, né, pela internet, aqueles que nos ouvem pelas mídias sociais. Um grande abraço, que Deus abençoe também ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Mandar um abraço para a nossa família lá de Videira, né, a família da Edna, minha família agora, que eles sempre também nos acompanham, muitas vezes quando possível, ali pelas mídias sociais, no Facebook e às vezes no YouTube também. O nosso abraço. Vamos orar então, queridos. Vou convidar a Imanena, para você fazer essa oração, querida, pela vida deles, tá bom? Queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por mais esta oportunidade, Senhor, que tu concedeu a cada um de nós. No fim desse dia, Senhor, que é o dia do Senhor, estamos aqui reunidos em nome de Jesus para contemplar as maravilhas da tua lei. Obrigada, Senhor, por tudo quanto tens feito no meio do teu povo. Pai, que nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus que tu continue abençoando essas crianças, Senhor. Que elas cresçam, Senhor, na graça e no conhecimento de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada uma criança, as suas famílias, que eles sejam, Senhor, abençoados, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Pai, que a tua palavra nos diz que ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ficar velho, jamais se fugirá dele. Nós cremos nisso, Senhor, porque é a tua palavra que nos diz. Pai, abençoa os professores, Jesus. Que eles sejam, Senhor, totalmente, Jesus, tomados pelo teu Espírito Santo, conduzidos, Senhor, pela tua palavra, Pai, para avançar para essas crianças. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Imanena. Podem ir, queridos. Aproveitar para agradecer também ao presbítero Valdir, como vice-presidente do Conselho, que atuou frente à igreja ao longo desses dias, junto também dos nossos irmãos presbíteros nas pregações e na condução da igreja. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11 a 16. Efésios,
capítulo 4, verso 11 a 16. Diz assim então a palavra de Deus. Efésios 4, 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus, podemos nesse instante, continuando o nosso culto a Ti, estarmos atentos à Tua palavra. Mas para que ela venha fazer parte da nossa vida, é necessário que Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração. Portanto, humildemente nos colocamos diante de Ti nesse instante e rogamos essa plena iluminação sobre os nossos corações, ó Deus, tirando de nós nesse instante tudo aquilo que impede que possamos estar com os ouvidos bem abertos, ó Deus, e assim, tendo a Tua palavra no nosso coração, venhamos a crescer segundo o Teu agrado. Que o Teu Espírito Santo assim o faça em nossas vidas e assim cresçamos segundo a Tua vontade nesse instante, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, algumas expressões nesse texto me chamam a atenção e eu gostaria de compartilhar um pouquinho, não delas especificamente, nem em cada detalhe desse texto, mas daquilo que essas expressões trouxeram ao meu coração ao longo desses últimos dias. Quando nós lemos esse texto, algumas expressões me saltaram aos olhos do verso 13, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz as seguintes expressões. Primeiro, unidade da fé. Depois, ainda no mesmo versículo, ele fala do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ainda ele fala da perfeita varonilidade. E ainda ele fala da medida, da estatura, da plenitude de Cristo. E ao observar essas expressões, a unidade, o pleno conhecimento, ao olhar a expressão perfeita, varonilidade nesse caso, e a medida da estatura, da plenitude de Cristo, eu comecei a pensar como a palavra de Deus traz para nós crentes, para os cristãos, um padrão elevado de vida, um padrão elevado de caminhada, um padrão elevado de conduta, um padrão elevado a respeito da nossa jornada, mesmo aqui, conquanto a nossa imperfeição humana. E quando nós olhamos a Escritura, e não só aqui com esses termos que colhi desse texto, e nós vamos observando as Escrituras falando no nosso coração, as expressões paulinas do Novo Testamento, aquilo que Deus requer de nós, eu vou observando como o padrão de Deus é um padrão elevado, é um padrão alto. Quando eu olho, inclusive cantamos em algumas das canções, quando eu olho a criação, por exemplo, eu vejo um Deus cujas obras de suas mãos são realmente ou extremamente, até usando a palavra do texto, perfeitas. Quando eu olho o universo, por exemplo, eu vejo um universo extremamente organizado. Quando eu penso em Deus, eu penso em alguém sublime em perfeição e organização de um padrão estabelecido,
muitas vezes, claro, até pela nossa humanidade, nós não conseguimos compreender na nossa vida. Mas quando olho as Escrituras, eu vou percebendo as coisas que Deus faz. Há um dos textos, se eu não me engano, de Marcos, me veio à mente agora, quando algumas pessoas olham para Jesus, e naquele momento, inclusive, ele cura um cego. O foco desse povo não está na cura do cego em si, mas naquilo que Jesus faz, embora ele tenha curado o cego. E eles dizem uma frase que me chama a atenção. E eles dizem assim, é assim que está lá no texto: tudo ele tem feito esplendidamente bem. A observação daqueles que estão em volta de Jesus é que Jesus faz as coisas em alto padrão. Um padrão perfeito, um padrão organizado, em algo que não só ele faz, mas nos chama a esse padrão também. Há uma vida de um padrão elevado, E quando eu olho a Escritura, se você não quiser abrir, não precisa, apenas me ouça. Eu colhi alguns textos que falam um pouquinho dessa palavra. Eu procurei a palavra padrão nesses textos que eu queria e já conhecia que existia, me chama a atenção essa palavra. E ele diz isso para Timóteo na primeira carta, também na segunda carta, e depois vai dizer na carta de Tito a Tito, né? E ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo: ninguém despreza a tua mocidade, tudo bem, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. E ele vai completar na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 13, Paulo diz assim: mantém o padrão. Aí nesse caso, das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Mas mantém esse padrão. Esse padrão é um padrão baixo, mediano? Não, é um padrão elevado, um padrão alto, um padrão segundo a vontade de Deus, um padrão que não vem da esfera humana, mas vem dos céus para a nossa vida. Em Tito, Paulo diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Está em Tito 2, 7 e 8. Então observe que a Escritura, o próprio apóstolo Paulo fala a respeito de um determinado padrão, e a Escritura vai nos dar um padrão, e esse padrão está na pessoa de Cristo Jesus. Das 4 expressões que eu destaquei, a última fala a respeito da medida, da estatura, da plenitude de Cristo. Você consegue imaginar isso? A medida da estatura, da plenitude de Cristo. É um padrão muito elevado. É um padrão absurdamente elevado. Quando Paulo escreve aos Colossenses, por exemplo, ele diz assim: porque aprouve a Deus que nele, falando de Cristo, residisse toda a plenitude. Também em Colossenses capítulo 2, verso 9, Paulo vai dizer: porque nele, de novo falando a Cristo, a respeito de Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo vai escrever aos Efésios, numa das expressões que lemos, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Tudo que vem da Escritura para a nossa vida não é de baixo padrão, mas de alto padrão. É algo elevado, é algo sublime, é algo que nos chama da pequenez que temos, a um outro mundo, a uma outra esfera da graça de Deus, que nos leva a uma outra condição de servi-lo de forma especial, agora num alto padrão. Quando nós olhamos o Novo Testamento, e temos aí o nascedouro da igreja, a partir, claro, do próprio Deus e Cristo, da ação do Espírito Santo no coração dos apóstolos, e assim por sequência, nós vamos observar que, principalmente, eu gosto de usar o capítulo 2 para isso, porque ali tem uma dinâmica de como viviam os convertidos. E nós percebemos que eles têm uma vida de alto padrão. Não é alto padrão financeiro, é alto padrão espiritual. E ali há um registro de como é que eles caminhavam, de como é que eles se portavam, de como é que eles se entrelaçavam no relacionamento interpessoal, como eles viviam com relação à doutrina de Cristo. E disse alguém uma vez, eu não tenho registrado, não consigo me lembrar, que um dos sucessos do cristianismo do primeiro século
foi justamente esse alto padrão de vida dos discípulos. Porque se eles tivessem um baixo padrão de vida, eles seriam engolidos pela sociedade e o Evangelho não teria resultado diante daquela sociedade, mas pelo contrário. Uma das coisas que chamam a atenção de alguns estudiosos, quando falam desse período, desse momento da vida desses irmãos da antiguidade, no primeiro século, eles dizem que eles tinham uma alta moralidade, fruto de um caráter ilibado, fruto de uma fé genuína e verdadeira. E eles tinham ética, moralidade inquestionável. O modus operandi, o modus de vida era sim de um alto padrão, de uma alta performance. Outra coisa era o próprio comportamento decorrente desse caráter, decorrente dessa moral e dessa ética, faziam que esse comportamento fosse um comportamento que fazia jus à sua fé, de compromisso realmente íntegro e semelhante à fé que professavam. Então, a vivência deles de alto padrão, de alta performance, fez com que o cristianismo tivesse um sucesso extraordinário, explosivo, já nesse primeiro momento. E quando eu penso nesse alto padrão, a palavra que me vem à mente, na verdade foi onde originou esse pensamento dessa noite, foi a expressão alta performance. É uma expressão que tem sido utilizada muito na mídia, nas literaturas atuais, para a questão de livros que falam a respeito da vida pessoal, da vida do trabalho. A gente encontra isso muito no mundo empreendedor, onde quanto ao próprio empreendedor, quanto também ao colaborador, aqueles que têm bons resultados são aqueles que têm alta performance, aqueles que realmente trabalham duro, que têm foco, aqueles que realmente fazem da sua vida, não uma vida de baixo padrão, nem de médio padrão, mas uma vida de alta performance. Esses são os mais bem-sucedidos empresários ou colaboradores ou profissionais de alguma área que têm resultados na sua vida. Quando nós vamos para o esporte, por exemplo, o exemplo se torna ainda melhor, com profissionais de alta performance. Hoje, num mundo tão científico e tão tecnológico, por exemplo, no esporte, se o atleta não tiver uma alta performance, ele vai ser batido, vencido, de forma muito fácil. Hoje, no mundo que nós estamos, inclusive em todas as áreas da vida, é necessário uma alta performance. Lembrando de alguns personagens, mas pessoas do mundo desportivo, como Tiger Woods. Eu estava pensando nele para dizer aos irmãos, aí eu me lembrei de Ayrton Senna, eu acho que está mais perto da gente, embora aqueles que nasceram um pouco tempo depois de 94, talvez saibam apenas de reportagem. A gente teve o privilégio de vê-lo correndo na Fórmula 1. E ele foi um atleta de alta performance, piloto de corrida, iniciando-se no kart, depois passou por algumas provas, até chegar na Fórmula 1. Um piloto que tinha a sua própria habilidade, suas próprias estratégias, um piloto que usava de recursos e técnicas diferentes na corrida, como entrar nas curvas freando pouquíssimo e manter o carro acelerado para que ele não engasgasse ou não fizesse trancos e pudesse avançar mais rapidamente. Um piloto que aprendeu na chuva a dirigir, quando num campeonato de kart ele perdeu porque estava chovendo, e a partir dali decidiu que faria de tudo para correr melhor na chuva. E cada vez que chovia em São Paulo, ele ia para o autódromo, e lá então ele treinava as corridas de kart. E a partir daí então, treino após treino, criando habilidades e performando cada vez melhor, ele começou então a ganhar corridas na chuva e foi conhecido como o Rei da Chuva. Foi um dos apelidos que deram a ele, para que pudessem homenageá-lo diante dessas técnicas que ele utilizava. Mas uma das coisas mais impressionantes para o mundo da época, isso já vai fazer em 2024, fazem 30 anos que ele morreu. Parece que foi ontem, mas passa rápido assim mesmo, vai fazer 30 anos que Ayrton Senna morreu. Ele fez uma coisa que os pilotos não faziam, pelo menos não do vigor dele. Ele começou a fazer realmente atletismo, a corridas, a preparar o seu físico. Enquanto alguns pilotos apenas corriam, ele começou a preparar o seu físico
para que ele pudesse correr. E isso realmente deu a ele toda uma condição especial para que ele se tornasse um atleta, vamos dizer assim, um corredor, que seja um piloto de alta performance, ganhando muitos e muitos campeonatos e sendo aí homenageado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tanto em monumentos quanto até carros que são feitos com o seu nome, né? Como a McLaren Senna, por exemplo, é um carro que homenageia o Ayrton Senna. Então, ele foi realmente um atleta de alta performance. E aí eu fico me perguntando, né, por que é que isso tudo está falando de atletismo, né? Ou talvez fale rapidamente ainda de uma vida profissional de alta performance, sem dar muitos exemplos, mas tudo isso eu estou dizendo para pensar na nossa vida. Eu fico pensando por que os crentes têm que ser pessoas de baixa performance. Por que é que nós vivemos uma vida de média, às vezes, performance, e não de alta performance? Quando a Bíblia nos conclama a sermos homens e mulheres que vivam uma vida de alta performance. Por que é que nós não andamos segundo as regras do reino? Porque nós temos performance baixa em viver as regras do reino de Deus para a nossa vida. Por que é que nós não temos clareza do nosso objetivo de vida cristã? Por que é que nós não empreendemos mudanças genuínas e palpáveis no decorrer do tempo da nossa vida? Enquanto esses atletas, por exemplo, né, é claro que são destaques, eu estou usando exemplo de gente que realmente se destacou, nem todos chegaram lá, né? Mas por que é que em pouco tempo, e não subestimem, foi muito esforço, pensar no próprio Ayrton Senna, foi muito esforço, não foi só um milagre que chegou na sua vida, ou na vida dele, mas com esforço, com dedicação, com treinamento, né? Com suor, às vezes com lágrimas, ele alcançou o objetivo da sua vida, que nesse caso era a corrida, se tornando um corredor, um piloto de alta performance, enquanto nós que temos um objetivo muito mais sublime. Quando nós, muitas vezes, e nem sempre depende do nosso esforço, até porque a graça de Deus sobre a nossa vida, acabamos de cantar, pela graça sim, viver em santidade, nós transitamos uma jornada em baixa performance, em baixa qualidade de vida espiritual, né? Ou às vezes até mediana. Por que é que nós, cristãos, sabendo de um objetivo muito maior, de que essa vida que eu estou falando não é uma vida de piloto, nem uma vida de empreendedorismo, e sim uma vida espiritual, por que é que nós ignoramos que prestaremos conta com o nosso Deus? Vivendo uma vida de baixa performance. Quando a Bíblia constantemente nos orienta e nos suga para cima para uma vida de alta performance espiritual. Uma vida com Deus de verdade. Às vezes nós olhamos os modelos bíblicos como fora do padrão, né? Um padrão elevado ao qual nós não alcançamos, ou parece que não é para nós, ou para a nossa época, ou para a nossa vida. Foi um tempo ido do passado, onde as pessoas viviam assim ou assado, e nós não temos essas condições mais. Nós temos, porque o Espírito Santo habita o nosso coração. E essa vida que eu falo não é uma vida relacionada à salvação. Eu não devo performar bem para ser salvo. Não podemos confundir isso. Pois a salvação nos é dada gratuitamente em Cristo Jesus. Mas entre a salvação, o momento que nós somos salvos, até o momento da nossa chegada nos céus, nós temos uma transitoriedade pela face da terra. E dentro dessa transitoriedade, nós temos algo que a Bíblia chama de santificação. É o único processo na qual eu também faço parte. Eu não posso me converter, é o Senhor que me converte. Eu não posso me regenerar, é o Senhor que me regenera. Eu não posso perdoar os meus próprios pecados, é o Senhor que me perdoa. Eu sou justificado e santificado em Cristo. Mas no que concerne ao processo de santificação, é o único processo pelo qual eu tenho alguma cooperação. É por isso que a Bíblia instiga, uma vez sendo salvos, uma vez crendo em Cristo, uma vez tendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, a não vivermos mais a velha vida do passado. E talvez você até possa pensar e dizer, porque é possível nós pensarmos assim no nosso coração. Porque enquanto meditava, eu também ficava
pensando nas variantes relacionadas a esse tema e dizer: não, pastor, mas não é possível termos uma alta performance por causa das nossas limitações, por causa das nossas fraquezas, por causa do nosso próprio pecado. E ainda que possamos não concordar plenamente com isso e dizermos que sim, é possível performar bem, falando de uma vida cristã, o que mais me intriga é que as pessoas não só pensam que não é possível, mas elas nem tentam e nem querem sair da mesmice de vida que caminham ao longo da jornada e se tornarem pessoas melhores a cada dia da sua vida. E é isso que é espantoso para nós. Nós vivemos uma vida de tão baixa performance, tão desalinhada com as Escrituras, tão diferente da vontade de Deus às vezes, e sem uma relação com aquilo que a Bíblia traz de mais sublime. Experimente as palavras de novo: unidade da fé. Experimente as palavras: pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, medida da estatura da plenitude de Cristo. Se você pudesse dar uma nota a si mesmo de 0 a 10, qual é a sua performance cristã? Que nota você daria? Mas espere um pouco. Você tem que pensar não segundo aquilo que você acha que é uma performance cristã, mas segundo o que a Bíblia diz que é uma vida cristã. Dentro do que a Bíblia conclama, dentro daquilo para o qual Deus nos chama, olhando essas condições, essas características dos cidadãos dos céus, a qual a Bíblia nos chama a fazer, a realizar, a pensar, a dizer, que nota daríamos a nossa performance diante daquilo para o qual Deus nos chamou? E podemos ainda avaliar mais a nós que temos um chamado não só geral no que concerne a santificação, a vida com Deus, mas a nós que dirigimos a nossa vida a um determinado ministério específico, aquilo que Deus nos chamou para fazer especificamente. Estamos fazendo em alto padrão, em alta performance ou em baixa performance? Quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos perceber que a vida cristã, sim, é uma vida de alta performance. Há um conceito, você já ouviu a frase provavelmente assim, né? É melhor do que ontem, pior do que amanhã. Você já ouviu isso, né? Essa frase, ela não é bem assim, né? É uma frase que vem do conceito filosófico japonês. As empresas usam bastante, ele se chama Kaizen, e na verdade é assim: é melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. A palavra pior não tem nela. Esse é um conceito, né, dado por empresa. Eu fui trocar o para-brisa do carro agora antes de viajar, que estava trincado, e fui numa empresa em Itajaí chamada Autoglass, e lá estava no balcão de atendimento e vi um pequeno escritório montado dentro da própria fábrica, ali onde trocam os vidros, né? Estava escrito num quadrinho e descreveram Kaizen. Eu já conheci o termo e aí lembrei justamente da expressão, que é hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Esse é um conceito filosófico que foi utilizado pelas empresas, né, a partir do conceito japonês, mas que serve perfeitamente para a nossa vida, para que cresçamos constantemente, para que não sejamos o mesmo, para que aprendamos, para que realmente venhamos a viver uma vida segundo os padrões de vida, a que não nos demos por conformados com relação a como estamos caminhando, a realmente exigirmos mais de nós mesmos. E até lembrei agora, estava pensando inclusive hoje à tarde, talvez uma das condições pelas quais nós não caminhamos uma vida de alta performance é porque não há uma cobrança estruturada na nossa vida em sermos melhores. Não há. A igreja, eu acho que é uma das únicas organizações onde essa cobrança não é efetiva. Se você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, você é altamente cobrado para que haja resultados específicos e constantes na sua vida, constantemente. E esses resultados necessariamente não são externos em si, mas internos. Porque o resultado externo só vem quando há um resultado interno na nossa vida. Só haverá mudança
para uma alta performance de vida cristã se nós mudarmos o nosso coração. Se você está achando que tudo isso é bobagem, esqueça a sua alta performance, você já perdeu por aí. Mas se você estiver ciente do que eu estou falando e começar a encaixar na sua vida, no seu coração e na sua vida espiritual, claro, cada linha do que eu estou dizendo, há grandes chances de você mudar a sua vida de uma vez por todas e para sempre. Claro, sempre com a graça de Deus, sem ela não é possível, mas é possível realmente ter uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida de qualidade, uma vida que performa bem diante daquilo que Deus me ensina na sua palavra e aquilo que eu realmente preciso praticar no dia a dia. Não aceite aquilo que é aquém ao que a Bíblia ensina você a fazer. Você pode até, por alguma razão, não conseguir de imediato. Você pode até tropeçar pelo caminho. Você pode até falhar algumas vezes. Mas não pare, não desista, não desanime. Procure fazer aquilo que a Escritura ensina no seu coração. E aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, ponha em prática. Realize. Faça. Não tema em fazer uma vez e fazer de novo se necessário. Lembre-se do exemplo do próprio Ayrton Senna. Ele só se tornou hábil de alta performance porque ele repetiu, ele errou, ele fez de novo, fez de novo e fez de novo até ter habilidade. E a nossa vida cristã também é assim. Nós aprendemos por experiência. Quantas vezes nós tropeçamos, quantas vezes nós erramos, quantas vezes pecamos contra o Senhor. Mas necessariamente não precisamos pecar a mesma coisa todos os dias. Constantemente caímos nos mesmos erros. E fazemos aquilo que desagrada a Deus dia após dia. Numa baixa performance de vida cristã. E sim realmente elevarmos os nossos padrões, não aquilo que eu acho que é padrão e é bom, mas ao padrão que Deus me dá pela Escritura Sagrada, para eu viver uma vida, não como eu acho, mas em conformidade com a vontade de Deus. E se ainda eu não conseguir, por alguma razão, a ter uma alta performance, pelo menos não me adequar, não me conformar e não achar que a vida assim está bom. Isso não é para os santos. Isso não é para o povo de Deus. Isso não é para a igreja. Isso não é para aqueles que realmente foram chamados por Deus à salvação, a viver uma vida aquém daquilo que Deus deseja. 3 coisas, brevemente, para pensarmos o que precisamos fazer para mudar a nossa vida hoje. O que nós precisamos fazer? Quais são as características desses homens, se pensarmos no sentido desportivo, né, ou até mesmo empresarial, para nos ajustarmos àquilo que a Escritura diz para nós, para termos uma vida de alto padrão espiritual, uma vida bem vivida, uma vida segundo a vontade de Deus. Primeiro, é focar no nosso objetivo. A vida traz tantas distrações. Todos os dias chegam ao nosso coração distrações mil, que procuram nos tirar do verdadeiro objetivo da nossa vida cristã, que é o próprio Cristo Jesus. Constantemente, pessoas que assumem, dizem que têm um compromisso com Deus, deixam de olhar para Cristo. E olhando em sua volta, vendo os ventos e os mares revoltos, vendo as circunstâncias da humanidade, né? E às vezes de nós mesmos, como igreja, humanos, pecadores e caídos, às vezes deixam de olhar para Jesus e perdem de ter uma vida de alta performance. E vivem uma vida desanimada, uma vida realmente entristecida, sem fazer a vontade de Deus, porque olham para coisas que não deveriam olhar, que não deve ser o seu foco, nem aquilo pelo qual deve ter atenção. Quando nós pensamos nisso, eu lembro primeiro de Paulo, não precisa abrir, vou mencionar aqui para a gente, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim são, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em nenhum momento Paulo fica olhando distraído para as questões dessa vida. Ele está de olho em Cristo, ele está de olho no amor de Deus, ele está de olho no seu chamado, ele está de olho naquilo que Deus prometeu na sua vida. E enquanto ele trafega na existência humana, que é a mesma do que a nossa, né? Só que num contexto passado, quando ele trafega dentro de uma sociedade, inclusive corrompida pelo pecado também, ele está de olho naquilo
Ele foca no objetivo. Ele vê aquilo que é maior, aquilo que realmente é espiritual, aquilo que faz sentido. E ele começa, apesar das lutas, e nós sabemos as lutas de Paulo, né, físicas, as lutas relacionadas aos seus compatriotas, as lutas que ele sofreu no decorrer da caminhada pregando o Evangelho, com relação a discriminações, a acusações falsas e muitas outras coisas, mas nenhuma dessas coisas tirou seus olhos do bem maior, Cristo Jesus, a sua promessa e a grande salvação que Deus havia depositado em sua vida. E olhando então para Jesus, olhando para esse bem maior, Paulo foi realmente um cristão que viveu a vida cristã, claro, em alta performance, servindo a Deus, amando a Deus, ajudando pessoas, pregando o Evangelho, e da mesma forma viveu entre homens como nós. O segundo exemplo é uma orientação que Hebreus dá à igreja, lá no capítulo 12, verso 1 a 3, quando ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a carreira de fé, vida cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma e tendo uma vida cristã de baixa performance. Não performando bem, não fazendo o que Deus diz, não caminhando segundo a Escritura e não tendo uma vida de qualidade com Deus. O próprio Cristo, que suportou as dores da cruz, estava de olho no Pai, nos céus, na promessa, em tudo aquilo que havia ali junto de Deus. E apesar das dores, das lutas, da tentativa de ser desviado do seu foco, em nenhum momento ele viveu uma vida, a não ser uma vida que performava bem diante do próprio Pai e diante de Deus. E ele é o exemplo maior, para que nós também possamos, apesar das lutas da nossa vida, apesar das dificuldades, apesar das distrações, apesar dos desânimos, apesar de às vezes parecermos uma falta de objetivo claro do porquê estamos aqui, do que realmente estamos fazendo, nós nos desvencilharmos de tudo isso e olharmos para Cristo, para Deus. E somente com o foco bem amarrado no Senhor é que nós podemos viver uma vida de qualidade cristã. Se nós não olharmos para o Senhor, diante de um mundo que se alavanca sobre a nossa vida cada dia, realmente nós vamos viver uma vida aquém do que Deus nos diz, do que a Escritura nos diz. E esses termos de qualidade não farão sentido à nossa vida. E muitos outros que eu não estou lendo aqui, mas a Escritura traz para nós podermos pensar. Segundo lugar, adquira capacitação. Uma das coisas que mais me impressiona, né, no que concerne a vida cristã, é que nós nos capacitamos muito pouco. Algumas pessoas, né, no mundo que nós vivemos ainda se capacitam um pouco melhor para o trabalho, para alguma outra função na sociedade, para alguma realização na sua vida. Mas no que concerne a vida cristã, as pessoas se capacitam muito pouco. Elas não estudam, elas não leem, elas não aprendem, elas não procuram instrução, elas desprezam conteúdos, elas não se aperfeiçoam na vida cristã, tendo um crescimento à medida que os anos se avançam. E eu já falei para você, a gente não vai saber tudo, claro, a gente talvez não consiga essa alta performance, como alguns conseguem, mas o que nós não podemos é ficar pensando a mesma coisa ano após ano, e não nos capacitarmos mais e mais para servir a Jesus. Não olharmos a nossa vida e entendermos que falta mais, e assim buscarmos capacitação para podermos realmente fazer a vontade de Deus a cada dia e de uma forma cada vez melhor. Cada vez melhor. Não precisa abrir. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, Paulo diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Paulo disse para Timóteo: vai ler um pouquinho, né? Vai estudar,
vai aprender, seja as questões relacionadas à Escritura, o que mais ele poderia aprender em sua época, mas que ele fosse aprender, criar capacitação na sua vida, pois ele precisava continuar orientando a igreja. Já na segunda carta, no mesmo capítulo que é 4, e no mesmo verso que é 13, diz assim Paulo a Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O próprio Paulo, já em final de vida, ainda queria ter acesso à leitura, à escritura, às coisas concernentes àquilo que poderia alimentar, fortalecer e ensinar o seu coração, mas jamais deixou de se capacitar para fazer a vontade de Deus, além de já ser muito capacitado. Sabemos que Paulo era poliglota, um homem estudado, um homem realmente conhecedor da filosofia, das artes, do seu tempo, e ele era um homem realmente instruído, ainda assim continuava se instruindo para servir a Deus mais e melhor. Se você não se capacitar, se você não buscar capacitação para servir, para amar, para ajudar, para aprender da Escritura, como é que você vai ter uma vida de alta performance? Quem não conhece a Escritura não pode ter uma vida de alta performance, quem não sabe nem o que a Bíblia diz e ensina. Outro dia, conversando com uma pessoa, percebi que não estava só eu, tinha mais pessoas, até me calei um pouco, e percebi que diante das questões que estavam na conversa com relação à fé, ela muito pouco sabia das Escrituras, e apegou-se a tradições e a costumes, chamando de doutrina, mas não conhecia a doutrina bíblica. Não era o caso, nenhum momento, nenhum ambiente para que eu pudesse dizer alguma coisa, me calei, mas percebi que a pessoa naquela condição, ela não pode ter uma vida de alta performance cristã, porque ela desconhece a Escritura. E crentes e mais crentes vão ao longo dos anos. Não faz mal não conhecer a Escritura. Eu não sei tudo, aprendo constantemente. Cada vez que leio tem uma coisa nova. Cada vez que leio, aprendo uma coisa nova, esqueço daquela que já li, vou aprender outra, depois tenho que rever essa que eu já vi de novo, porque já faz tempo que vi. E assim vai até o final da vida, a gente não vai saber tudo. O que importa é nós não acharmos que já está bom. E vivemos uma vida de baixa performance. E achando que está tudo bem. E é só seguir adiante então, e está tudo beleza. Eu não vejo um Deus assim. Eu vejo um Deus que exige o nosso crescimento. Eu vejo um Deus que, de organizado que é, de perfeito que é, exige de nós crescimento constante. Embora não sejamos perfeitos nessa vida, nem venhamos a ser, mas que nos ensina a caminharmos cada vez mais em crescimento, e não numa condição flat, de qualidade de vida cristã. Não, precisamos crescer, todos nós sem exceção. Todos nós sem exceção. Então estude, aprenda, leia, aceite novos desafios, porque experiência traz crescimento. Tem pessoas que não aceitam desafios. Olha, vem cá me ajudar a fazer isso. Não posso, não vou conseguir, não sei, não dá. Olha, você vai fazer essa atividade. Não, pastor, não dá. Presbítero, não dá. A gente não aceita desafios, vai ficar uma vida igual. Passa 10 anos, a mesma coisa. Aceite os desafios, faça algo diferente. Atravesse a rua e fale de Jesus para alguém, se você não tem essa coragem. Desafie-se a si mesmo. De vez em quando eu me empreendo um desafio novo, de coisas que eu não faria comumente, decorrente da minha personalidade, ou alguma coisa relacionada a mim mesmo. E eu aceito, só para ver eu me virar nos 30. E quando eu faço, eu cresço. Eu mesmo me coloco em rascadas para poder realmente ter um crescimento em determinadas áreas que me levam a não viver uma vida estabilizada, mas a ter experiências que me tiram do conforto, para que eu possa realmente ter algum crescimento, e muitos deles, claro, estou falando espirituais. Sigamos para encerrar. Em terceiro lugar, além de você focar em um objetivo, além de você poder adquirir capacitação, para você poder ter uma alta performance, é necessário agir já. Agir imediatamente. Não amanhã, não depois, não daqui a 10 anos, não daqui a 5.
Não daqui quando tiver alguma coisa que você espera e não tenha chegado até hoje. Porque os anos vão passando, eles são muito rápidos. As décadas se amontoam. Os dias passam rapidamente, o tempo voa. E é necessária uma atitude radical das nossas vidas se queremos realmente ter uma mudança nos nossos corações. Se quisermos uma vida segundo o padrão da Escritura, é termos uma ação imediata e rompermos com tudo aquilo que impede que tenhamos crescimento na nossa vida. Deus é um Deus que faz as coisas hoje, né? Eu lembrei daquele texto de Hebreus que diz assim, lá no capítulo 3, verso 15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando Jesus fala ao ladrão da cruz, ele diz: estarás comigo hoje. Hoje. Nosso Deus é um Deus do hoje. Embora há promessas para o futuro, Ele faz hoje. Precisamos de uma decisão hoje. Precisamos mudar a nossa vida hoje. Precisamos realmente largar o pecado hoje, não é amanhã nem depois. Precisamos tomar decisões sérias, decisões que realmente são transformadoras agora, já, hoje, imediatamente nas nossas vidas. Só alguém que toma resoluções de imediato na sua vida, que resolve os problemas, não os adiando, não procrastinando, pode realmente ter uma vida de alta performance. Não é para depois, é para agora, é já. Aquilo que impede a nossa vida de crescimento deve ser arrancado dela imediatamente. As decisões de hoje é que darão os resultados de amanhã. Tanto é que os resultados de hoje na sua vida são as decisões de ontem, do que você fez no passado. Todas as suas decisões do passado trouxeram você onde você está hoje, o que você faz hoje, o que você tem hoje, o que o seu coração é hoje. Foram as decisões do passado que fizeram você assim. Portanto, as decisões de hoje farão um novo você amanhã. Não deixe para amanhã. Uma frase muito célebre, né? Do que nós podemos, ou do que você e eu podemos fazer hoje. Não deixe para amanhã. São as mentiras que impedem o seu crescimento. Age imediatamente contra elas. É a falta de perdão. Haja imediatamente, não deixe para amanhã. Hoje, na sua vida. É hoje. Arranque imediatamente do seu coração, para que você tenha alta performance de vida cristã. Pensando, até pensei assim, né? E já vou dizer como pensei mesmo. O demônio da procrastinação é deixar para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu converso, amanhã eu mudo, amanhã eu abandono o pecado. Essa coisa que vai empurrando, né, com a barriga, deixando para amanhã, é que impede muitas vezes nós temos uma vida diante de Deus segundo a Escritura e segundo a sua vontade. E a autocomiseração, ai que dó de mim mesmo, porque me magoaram, porque me disseram, porque lá não tenho vez, porque não sei o quê. E a gente fica com lamentações e lamentações, porque eu sou doente, porque tudo que é de azar acontece comigo, porque nada na minha vida dá certo. Essa autocomiseração, que é a piedade de si mesmo, é algo que não nos dá condições de termos uma vida cristã de alta performance. A de vivermos como grandes homens da Bíblia viveram, e eram homens como a gente. A de vivermos como pessoas agiram no passado, experimentaram a graça poderosa de Deus nas suas vidas, porque realmente agiram imediatamente e fizeram aquilo que Deus disse para que fizessem. Então haja imediatamente hoje, faça hoje, agora, já. Agora, hoje é o dia, não é amanhã, segunda-feira, é hoje. Antes de acabar o culto, haja profundamente e reveja a sua relação com Deus, dando uma nota a si próprio. Se você vê que você está em baixa qualidade de vida cristã, ou em baixa performance de comunhão com Deus, mude imediatamente essas circunstâncias agora mesmo. Vou encerrar com um exemplo de baixa performance, embora eu deveria encerrar em alta, né? Mas só por comparação, que eu já esqueci de falar no início. Então, em Mateus, no capítulo 25, eu quero convencer você de que realmente precisamos de uma mudança real na nossa vida. Mateus 25, para encerrarmos. Vou mostrar para você que a baixa performance faz mal.
porém o texto também tem uma alta que faz bem. Mateus 25, a partir do verso 14, a parábola dos talentos, diz assim: pois será como um homem. O que será como um homem? Lá no verso 1, Jesus está dizendo, então o reino dos céus será semelhante. E aí no verso 14 ele diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que receberam 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, tendo uma alta performance. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2, tendo, vamos colocar assim, uma média performance, né? Mas conseguiu fazer aquilo que o Senhor desejava. Já no verso 18, que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeia, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia como juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo que se lhe dará e terá, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O último servo é um servo de baixa performance, e ao acertar contas com o seu senhor, teve um sério problema. Aqui é uma parábola, né? E é utilizado o talento, que é uma quantidade realmente de dinheiro, para falar a respeito de muitas coisas que poderíamos ilustrar e aplicar para a nossa vida agora. Mas o fato é que você vai ficar no seu coração, na área em que você tem realmente uma baixa performance e precisa mudar na sua vida, para que quando o Senhor vier, não venhamos a dizer a Ele, churumingando, né, que Ele é severo e por isso a gente ficou acomodado, quietinho no nosso canto, ao invés de ter uma vida conforme o padrão não nosso, o padrão da Escritura, e elevarmos a nossa vida ao máximo em serviço ao Senhor, em amor a Deus, em consagração real, em transformação de vida, com alta moralidade, tão difícil de encontrarmos nesses dias, né? Com ética nas alturas, difícil de encontrar também, com comportamentos condizentes com a palavra de Deus, e com homens e mulheres, não só, né, de nossa igreja especificamente, mas homens e mulheres cristãos ao longo do mundo ou do Brasil afora, que têm uma vida ajustada realmente com a Escritura e com o padrão elevado de Deus, e não com um jeitinho brasileiro, ou com aquilo que eu acho que é, ou aquilo que eu ouvi dizer da Escritura que é. Por isso mesmo, no versículo que nós lemos, né, a partir do 13, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: olha, para que não sejais, ou não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia daqueles que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e amor. E ele usa a expressão, inclusive, no verso 15: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, falando da sua igreja, do seu povo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada um de nós, de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada expressão dessa poderia dar uma pregação e falarmos de cada uma delas, do tamanho
da performance exigida pela Escritura da nossa vida. Para que quando o Senhor vier, não venhamos a ser como o terceiro homem que ganhou um denário. E, churumingando, levemos um baita sermão de Jesus Cristo, mas sejamos recebidos por Ele na glória e no seu amor, porque vivamos, ou devemos, ou vivemos, uma vida de santificação, de alto padrão, de alta performance, de qualidade, uma vida segundo o querer de Deus e naquilo que nós achamos que é a vida cristã. E só quem diz isso é a palavra, não sou eu que estou dizendo, no caso, nem mencionei muito disso, mas ao lermos a palavra, aprendemos a palavra, nós vamos aprendendo o que devemos fazer, qual deve ser o nosso comportamento em cada situação da vida, como devemos proceder em cada decisão que precisamos tomar, em cada circunstância que enfrentamos a cada momento da nossa existência. E é claro, só Deus pode nos ajudar. Mas nós somos pilotos que precisamos fazer por esforço próprio. Tudo que precisamos nesse primeiro momento é rogar a graça de Deus sobre a nossa vida e reconhecer que não temos tido uma vida de alta performance e rogarmos ao nosso Deus para que Ele venha a nos capacitar através do seu Espírito e realmente a partir daí, com decisão hoje, temos uma vida diferente, segundo a Escritura, segundo a vontade de Deus na nossa vida. E chegarmos à unidade da fé, chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, a sermos homens e mulheres de Deus de verdade. Que Deus nos ajude, porque eu sei que em todos nós faltam condições, Todos nós precisamos, sem exceção. A mensagem é para todos nós, para pensarmos, para reavaliarmos a nossa vida e não ficarmos contentes, ou melhor, contentes sempre, mas nunca satisfeitos. Nós não devemos estar tristes, mas contentes. Paulo fala do contentamento, seja na escassez ou na abundância, ficar sempre contente, mas nunca satisfeito, sempre querendo mais e melhor. Que seja assim a nossa vida cristã também, todos os dias da nossa vida. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos um pouquinho e vamos meditar no nosso coração. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua performance cristã? Talvez você seja um excelente profissional, mas com Deus você está em falta. Talvez você seja cheio de extrema habilidade na atividade que você faz, mas você não tem uma vida de alta performance com Deus. Talvez você tenha se capacitado a cada dia estudando, criando condições, ferramentas, comprando-as inclusive, para fazer da sua atividade aqui nessa terra uma das melhores do mundo. Mas você não tem prestado atenção que a vida cristã não deve ser vivida de qualquer jeito, precisa sim também de alta performance e precisa dedicar um tempo a ela, para aprender da palavra e realmente crescer conforme a vontade do Senhor. Se você precisa, se você carece, se você entende que há mais para o Senhor da sua própria vida, ou se você ainda entende também que há mais do Senhor para a sua vida, hoje é dia de decisão, é hoje, é agora, é nesse exato momento. Entregue-se ao Senhor. Eu sei que você já entregou sua vida, você é salvo, alguns pelo menos presentes já são, mas Deus quer mais, quer que você se transforme a cada dia, quer você modelado segundo a vontade de Deus para o seu coração. Deus inclusive quer usar a sua vida mais e mais. Algumas pessoas Deus já tem usado aqui no próprio ministério eclesiástico, até mesmo no campo e na área de trabalho, mesmo distante daqui, mas Ele quer usar ainda mais. Ainda não acabou, ainda não terminou, não importa a sua idade, não importa absolutamente nada, grau de instrução, sexualidade, nada importa. Só o que importa é o desejo sincero do coração de homens e mulheres que tomam a decisão de ser instrumentos nas mãos de Deus de verdade, que estão contentes porque tem Cristo no seu coração, mas não satisfeitos e querem mais de Deus sobre a sua vida, mais de Deus sendo instrumento nas suas mãos, com vida transformada, com vida abundante, com vida segundo a Escritura de Deus e não segundo as condições dessa vida, deste mundo.
Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida dos seus filhos, da tua igreja, nossa aqui reunidos nesse instante. Nos consagramos a Ti, reconhecendo que precisamos do Senhor para cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes não temos vivido essa vida da Escritura, essa vida que levou os primeiros cristãos, ó Pai, a serem testemunhas de Cristo, da sua ressurreição, do seu poder. Homens, ó Deus, que não tiveram, ó Pai, amor a si próprios, entregando muitas vezes a sua vida para que o nome de Jesus fosse honrado, mas viveram uma vida de alta performance, segundo o querer de Deus, segundo o mandamento de Deus, segundo as palavras de Jesus. E aqui estamos nós nessa noite também com o mesmo desejo, Senhor. Somos homens como eles, humanos como eles, ó Deus. Vivemos num mundo tão difícil quanto o deles. A tecnologia mudou, a ciência mudou, muitas coisas mudaram, ó Pai, mas esse mundo ainda jaz no pecado, jaz no maligno. Portanto, ó Deus, os mesmos desafios que nós temos, eles também tiveram, mas os mesmos que eles tiveram, nós temos. E se eles venceram com a graça de Cristo Jesus sobre suas vidas, podemos também vencer com a graça de Cristo sobre nós. E é nessa confiança que oramos nesse instante, ó Deus. Não pela nossa própria força, não pelo nosso próprio querer, não pela nossa própria capacitação pessoal em si, mas pela capacitação que vem do alto, pelo aprendizado que o Espírito Santo traz ao nosso coração, pela ação graciosa de Deus sobre a nossa vida, que transforma, que muda, Senhor, que faz diferente, que cria vigor, que cria, Senhor, desejo real, profundo no coração, que faz arder a chama da paixão pelo Evangelho na nossa alma, que faz nos entregar a Cristo, ó Deus, verdadeiramente, que faz-nos, ó Deus, nos ajoelharmos diante do soberano Deus, Criador de todas as coisas, que faz-nos, ó Deus, confessar pecados, ó Deus, em lágrimas derramadas diante da Tua presença, reconhecer, ó Deus, as nossas limitações, a nossa incapacidade, mas também, ó Deus, reconhecer a Ti, que atua profundamente na nossa vida, e nos faz homens e mulheres a viver uma vida de alta performance, de alto padrão, segundo a vontade de Deus expressa nas Escrituras, segundo, ó Deus, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim como Paulo teve a coragem de dizer, ó Deus, para que cristãos da sua época fossem seus imitadores, como ele era de Deus, porque nos espelhando no próprio Cristo, nos personagens da Escritura e em homens e mulheres que também viveram a fé, inclusive vivem na nossa época, Senhor, esse amor ao Evangelho, essa entrega a Cristo Jesus em suas vidas. Ajuda-nos, ó Deus. Queremos ser esses homens e mulheres, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, Deus. Peça ao Senhor. Já não quero ser igual. Tudo que há, tenha tudo de mim.
Meus irmãos, só lembrando antes do encerramento do nosso cafezinho e da oferta para as irmãs da SAF, tá bom? Não sei se é uma caixinha lá, irmã Renate, mas quem sabe é salva, né? Assim não constrange ninguém. Se alguém quiser já indo ali à porta do salão social, tá bom? O irmão que desejar dar uma oferta pode fazê-lo ali então para a SAF por causa desse cafezinho, tá bom, queridos? Vamos receber a bênção então, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, as consolações ternas e eternas do Espírito Santo, meus irmãos, sejam sobre a vossa vida, a vossa casa, a vossa família, para que principalmente os irmãos aqui presentes e que ouviram essa mensagem vivam sim uma vida cristã de alta performance para a glória de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. E amém. Deus abençoe.